Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal aqui, sejam muito bem-vindos mais uma vez. E nesse vídeo nós vamos construir um aplicativo do zero usando o Glide. Para quem não sabe, meu nome é Alexandre Pereira, eu sou profissional de negócios há mais de 20 anos, sou especialista em inovação, disrupção digital através da análise de dados, automação de processos e criação de aplicações utilizando tecnologia low e no code. E me propus a um desafio e que eu quero que vocês participem desse desafio, que é me tornar o embaixador oficial do Glide aqui no Brasil. Eu sou certificado nível 4 do Glide. Existem 3 níveis e mais um nível de inteligência artificial com Glide. Eu tenho essas 4 certificações. Criei vários aplicativos já com Glide, tenho já alguns cursos gravados com o Glide. E agora eu quero criar uma série de vídeos aqui no YouTube para crescer esse canal, atrair público para esse canal e me tornar o embaixador nacional do Glide. E conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com outros profissionais de negócios, outros desenvolvedores que você sabe que vai gostar desse conteúdo e me ajude aí a alcançar esse objetivo, porque assim que eu consegui-lo, eu vou colocar todos os cursos gravados do Glide gratuito aqui no canal para todos os inscritos. Beleza? Bora lá então para o nosso vídeo de hoje. Qual que é o desafio? O desafio é criar um aplicativo de gestão de finanças. Mas Alexandre, tem tanto aplicativo de gestão de finanças, para que eu vou criar um? Eu vou mostrar para vocês aqui um que eu criei para atender demandas específicas minhas e que uma função tem outra função tem outro, e lógico que você quer aprender a criar aplicações aqui no Glide e vai servir de exercício para a gente exercitar alguns conceitos, beleza? Eu tenho aqui o Gpower Notes. Para quem não conhece, esse já é um aplicativo que eu criei no Glide para uso pessoal meu e da minha empresa. E o que o Gpower Notes faz? Ele é um aplicativo... Não está aparecendo, peraí. Cadê? Deixa eu abrir ele aqui no navegador mesmo. Esse aqui, ó, Gpower Notes. Cada um desses ícones ali é um aplicativo que eu já criei no Glide. Alguns estão em produção, outros estão em rascunho, outros eu já terminei. Alguns já me trazem até receita recorrente através de assinatura. Então esse é o Gpower Notes. O que o Gpower Notes faz? Ele é um aplicativo que eu criei para controlar projetos, tarefas, aplicar algumas ferramentas, alguns conceitos de gestão. E, por exemplo, quem me acompanha aí nas redes sociais vê que eu abordo muito sobre produtividade, sobre autogestão, priorização. Então, por exemplo, aqui eu criei uma ferramenta para poder colocar em prática tudo aquilo que eu venho estudando sobre alta performance. Então, eu criei meu próprio aplicativo de gestão de tarefas, utilizando metodologia, unindo, na verdade, conceitos como a matriz de Eisenhower, o método Pomodoro, dentre outras ferramentas. Então, quando você acessa esse aplicativo, você tem acesso a essas ferramentas aqui de maneira pessoal. Então, você pode criar suas próprias notas, controlar os seus projetos. Você que é consultor, quer controlar ali os projetos, você pode criar aqui seus conteúdos de post utilizando inteligência artificial para poder gravar seus vídeos no YouTube, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn e tudo mais. Então é uma ferramenta legal, eu uso, está validado por mim e por outros usuários. Se você se sentir à vontade, possa se sentir à vontade de entrar aqui, se cadastrar e utilizar sem problema nenhum. Percebeu que precisa de alguma sugestão, por favor, me informe. Nós vamos, inclusive, quem sabe até abordando as melhorias que forem propostas aqui dentro de um vídeo no YouTube. E aí, recentemente, eu me propus a melhorar a minha gestão financeira. Então, assim, por mais que hoje em dia nos próprios aplicativos dos bancos você tenha ali categorias de despesas, você possa provisionar informações, eu sinto falta de algumas informações. Testei alguns aplicativos e uma coisa que eu percebi enquanto estava desenvolvendo esse aplicativo, que seria muito interessante você ter despesas compartilhadas, principalmente para casais, para famílias. Então, vou gastar aqui
minha esposa vai gastar lá, minha filha vai gastar lá, tudo no mesmo aplicativo. Você poder ter um gerenciamento da família mesmo, dos gastos da família e poder ter esse controle das contas, de várias contas que você tiver, de vários cartões que você tiver. Então o desafio é a gente criar um software que permita fazer isso. Vai dar tempo de fazer tudo nesse vídeo? Não, mas eu vou deixar o básico, o esqueleto básico pronto e depois a gente vai fazendo vídeos de melhoria. Então já te aviso que não é um vídeo curto, então pega aí uma garrafa d'água, a minha tá aqui, ó. Se tiver de dia, toma um cafezinho, tá? Se tiver de noite, não tome, senão vai atrapalhar o sono depois. E vamos lá gravar o vídeo, beleza? Então, vou voltar aqui para a página inicial. Quem já conhece aí o Glide, você sabe que o Glide tem uma política de preços muito focada em público corporativo, mas nada impede que você crie soluções aí para poder utilizar no seu dia a dia. Você não precisa publicar, não precisa ter muitos usuários para isso, e aí inclusive serve para você validar o seu MVP e começar aí a tirar do papel e tirar da cabeça as ideias de negócio que você tem, beleza? Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou mexer no GPower Node, que já está pronto. O que eu vou fazer é criar do zero aqui um aplicativo. Vou chamar aqui de GPower Dispense. Ok? Se você nunca viu Glide na vida, caiu de paraquedas nesse vídeo, na descrição do vídeo aqui tem o endereço da nossa comunidade, da GPower. Acessa lá, tem uma trilha, seu primeiro aplicativo com Glide. É gratuito, tá? Só se cadastrar e fazer a trilha. Inclusive faz parte dos conteúdos gratuitos. Uma trilha para você construir seu primeiro aplicativo com Glide. Uma outra trilha para você criar sua primeira automação utilizando ferramenta low code, Typebot no caso. E uma trilha de projetos de Power BI com case de People Analytics. Beleza? Vá lá, se você nunca ouviu falar do Glide, inclusive, para você se ambientar aqui com a ferramenta. Então beleza, não vou usar nenhuma fonte externa, vou usar a própria tabela do Glide. Vou clicar aqui em Create App e ele vai fazer toda a engenharia por trás lá e já vai abrir o nosso aplicativo semi-pronto. Ó, já tem o nosso aplicativo aqui, como de praxe. O Glide vem aqui e cria uma tabela de itens, uma tabela de categorias, uma tabela de user ou admins do seu aplicativo, tá? O que nós vamos fazer com essa tabela de itens? Botão direito do mouse, delete, não vamos usar. E a tabela de categorias, mesma coisa. Botão direito do mouse, deletar. Os admins são os usuários, a gente vai deixar. E aí o que nós vamos fazer agora? Bom, pensando em construir um aplicativo que gerencie despesas, o que eu fiz? Eu fui no ChatGPT, nosso amigo Xaxá, e perguntei: ChatGPT, eu quero ter um aplicativo, estou construindo um aplicativo e eu preciso estruturar o back-end, a parte de banco de dados desse meu aplicativo. Quais tabelas seriam essenciais para que eu controle minhas despesas, minhas receitas, categorizando por tipo, por categoria, por grupo, perdão, e por tipo, categoria e grupo. Aí ele me disse: ó, controla aí, receita, despesa. Esse é o tipo. Controla também por categoria, exemplo, alimentação, aliás, perdão, deixa eu ver, só relembrar aqui. Categoria dos débitos, né? Moradia, alimentação, transporte, saúde, educação, lazer, vestuário, fatura do cartão e outros. Grupo, fixas, variáveis essenciais e supérfluo. E o tipo, receita ou despesa. Beleza? Então a gente vai ter... e as categorias de créditos, de receita, que aí é salário, serviços extras, rendimentos, doação e outros. Então, eu precisaria criar aí essas tabelas. Só que aqui no Glide tem uma função legal que a gente pode criar tabelas auxiliares. Você pode criar uma tabela e criar uma estrutura, principalmente para essas informações que vão ser informações mais simples. Você cria essa tabela e deixa ela como um apoio para a construção do seu aplicativo. Então eu vou vir aqui e vou criar uma nova tabela, vou chamar ela de tabela apoio. E ela vai ter justamente esse conceito: ser um apoio. Nessa tabela eu vou ter, eu vou renomear esse campo aqui de name, e ele vai ser o meu tipo. Vai ser do tipo texto mesmo. Já vou adicionar uma nova coluna chamada categoria despesas,
ou débitos, tá? Fica a critério de vocês o nome. Também vou criar uma outra de categoria créditos, também texto. E por último, o tipo, categoria de crédito, categoria de despesa, eu vou chamar aqui de grupos, para eu saber se é fixo, se é variável, se é essencial. No caso de receita, não existe receita supérflua, né? Ninguém gera uma receita que não precisa, que esse conceito seria o conceito de supérfluo, beleza? Para ganhar tempo, eu vou vir aqui, vou copiar essas informações, vou vir aqui no Glide, vou adicionar algumas linhas, aí, e vou vir aqui no meu rascunho, copiar essa informação, Ctrl C, só que não está na ordem aqui, deixa eu voltar, tipos, categorias, débitos, despesas e o grupo por último. Agora sim, venho aqui, copio e... beleza? Então essas são as informações, tipo receita ou despesas, custos, categorias, despesa, moradia, aliás, moradia, alimentação, transporte, saúde, e aqui fica a critério também de vocês dentro da estrutura que vocês quiserem montar. Beleza? Alexandre, mas essa tabela, como é que você vai criar índice, essas coisas? Calma, fica tranquilo aí, mais à frente vocês vão entender. Beleza? Tabela de apoio por enquanto vai ser isso aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou adicionar uma nova tabela e vou chamar essa tabela de transações. Legal aqui que você pode botar um emoji na tabela, então, transações. Eu evito só botar o acento, né, para manter boas práticas aí de desenvolvimento. Basicamente são essas tabelas que nós vamos precisar para ter esse nosso gerenciador, beleza? E agora o que nós vamos fazer? Aqui dentro de transações, quais são as informações que eu quero armazenar? Então, primeiro, eu quero ter uma chave única. Para isso, clico aqui, ó, para adicionar campos no Glide, né, mais uma vez, ó, clica no maisinho, type aqui, eu vou selecionar o tipo básico mesmo, de coluna, e vou adicionar uma Raw ID. Adicionei Raw ID, clico em Save, ele já vai ter um índice único para cada linha que eu adicionar na minha tabela. Depois, vou vir aqui adicionar uma coluna chamada realizado. Para quê? Para classificar essa minha despesa, se ela está realizada ou não, ou se eu já executei ela ou não. Alexandre, não poderia ser por data? Provisionei a despesa ou a receita para o dia 22 de novembro, chegou dia 22, eu considero ela como realizada? Até poderia. Mas, e se for um boleto e você tiver numa situação que você não pagou e atrasou? Ou que era para vencer no sábado, você só vai pagar na segunda. Então, melhor deixar um flagzinho que a pessoa marca ali que realizou, e aí você usa para fazer os cálculos necessários, beleza? Vai ser do tipo booleano, verdadeiro ou falso, tá? E eu vou botar aqui só se foi realizado ou não o nome dessa coluna. Pum, salvei. Próxima coluna. Nós vamos armazenar uma coluna. Eu vou até chamar essa daqui, o name, eu vou mudar ela aqui para título da despesa. Título lançamento, né? Porque pode ser receita também. Vai ser do tipo TXT também. E aí, próxima coluna que eu vou usar é a coluna de valor, para armazenar o valor, e vai ser do tipo number. Vai ter duas, nível de precisão dele vai ser de 2 casas decimais, e eu já vou usar o R cifrão aqui, desmarcando essa caixa aqui, eu jogo o R cifrão para o começo da coluna. Salvei, beleza. Realizado. Agora a gente precisa de uma coluna para armazenar o usuário desse lançamento, user owner. Esse user owner aqui do Glide é muito importante, porque é com essa informação dessa coluna que você vai limitar os acessos ao aplicativo. Então, digamos que você criou o aplicativo aí que tem 1000 usuários. Os 1000 usuários, cada um deles só vai ver as informações que ele cadastrou, que ele lançou. E aí no aplicativo, lembra que eu falei que minha ideia é ter um aplicativo que pudesse ter compartilhamento de contas? Depois nós vamos criar uma segunda coluna que também vai servir de owner, de user owner, que vai expandir esse acesso para uma outra pessoa que eu queira colocar com acesso aos meus dados aqui no aplicativo, inclusive podendo limitar isso amanhã ou depois a conta, cartão e tudo mais, beleza? Então esse aqui é o user owner, e eu vou ter uma segunda coluna aqui que eu vou chamar de user user owner 2.
também do tipo texto. Aqui nós vamos armazenar e-mails, tá? Para ser Owner, o ideal é que seja e-mail, tá? Aliás, só funciona se for e-mail, porque senão ele vai pegar sempre o usuário logado. Aí você bota outra informação, pode dar caca, beleza? Mais alguma coluna? Deixe-me ver. A princípio... Ah, lógico, tem muita coisa ainda, ó. Tem o tipo. Nós queremos armazenar o tipo. Nós queremos armazenar categoria. Nós queremos armazenar o grupo, a data do lançamento, e aí vai ser do tipo basic aqui, date time, tá? Vai ser do tipo só date, e eu vou usar o formato short para trazer dia, mês e ano. Feito isso, agora eu quero criar uma coluna de datalog. Por que, Alexandre? Eu gosto de ter essa coluna datalog para saber a hora que a pessoa, o dia, a hora que a pessoa está lançando aquela informação. Se você precisar amanhã ou depois auditar alguma informação, você ter esse tipo de informação também. Aí esse sim eu vou deixar como date time, beleza? Além disso, nós vamos ter um campo de foto. Então eu vou botar aqui anexos. Esse eu vou deixar como texto também, tá? Lá depois a gente vai abrir para o usuário botar arquivo, PDF, foto, o que ele quiser. Mas aqui eu vou armazenar como texto e depois eu explico por quê. Bom, feito isso, mais o que eu tenho? Um campo de observação para você de repente descrever aquele lançamento. Salvei. Beleza, essas são as colunas físicas. Em que sentido? As colunas que realmente existem aqui na nossa fonte de dados. Porque no Glide você tem a opção de colunas calculadas. Se você já construiu algum projeto aí de Power BI, essas colunas que nós acabamos de criar aqui seriam as colunas equivalentes da fonte de dados ou do Power Query. E as colunas calculadas do Glide seriam equivalentes às medidas, ou seja, elas só existem para demonstrar alguma informação. No fundo elas não existem, né? Fica um pouco confuso o conceito, mas é isso, beleza? Bom, feito isso, vamos criar agora a nossa primeira interface, que é a interface de cadastro de lançamentos. Eu vou vir aqui em Layout, ó, não tem nada, vou deletar essa tabela, essas duas telas, porque a gente deletou as duas tabelas que eram base delas. Vou clicar aqui no maisinho, Screen from Data, e vou colocar aqui, ó, transações, beleza? Eu inseri 3 linhas aqui, ele já apareceu aqui com 3 linhas. E aí, o que nós vamos fazer? A princípio essa tela aqui não vai ter nada, tá? Mas deixa ela aí quietinha. O que nós vamos fazer... não, na verdade aqui vai ter todas as nossas transações, né? E depois eu vou ter um painel de transações para poder ter um dashboard, um resumo do que a gente for lançando. Então aqui em transações, ele já vem com um botão com a ação de novo registro. Então quando você clica aqui, ele já abre a tela para você fazer o input das informações no formulário. O que nós vamos fazer é remodelar todo esse formulário. Tá feio para danar, né? Então vou clicar aqui, Delete All, e vamos construir do zero esse nosso formulário. Então vamos lá, o que eu quero que esse formulário tenha. Primeiro eu vou adicionar uma imagem. Então eu vou vir aqui, ó, no maisinho, deixa eu fechar aqui e voltar, ó, maisinho aqui do componente. Aí eu vou vir aqui, vai ter uma opção de imagem, não a imagem de upload que eu vou pegar de algum lugar, não, é o componente de imagem aqui embaixo, ó, esse componente roxinho aqui, ó, de conteúdo, beleza? E aí essa imagem, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, ela está relacionada, ele automaticamente relacionou ela com um campo da tabela de transações. Eu quero pegar um upload, só que esse upload eu não vou fazer. Posso até baixar uma imagem da internet aqui e colocar, se vocês quiserem fazer isso, mas eu vou pegar aqui do banco de imagens gratuita aqui da Peschel. Aí eu vou pegar uma imagem aqui de alguém com a mão na carteira, essa aqui, eu vou usar essa daqui, beleza? Ó. Aí aqui a gente tem as opções de configurar nossas imagens, botar ela dentro de um círculo, usar ela como um tamanho mais reduzido. Então eu vou deixar desse jeito aqui, tá? Esse redondinho aqui eu acho que ficou legal, ficou bem centralizado, beleza? Depois eu vou adicionar aqui um campo no meu formulário, que é um campo de test entry, que vai ser o que? O título da minha despesa.
Então ele já vinculou aqui, ó, ele é inteligente pra caramba, o Glide, ó, ele já vinculou a coluna título do lançamento, que ele pensou, opa, o Alexandre está querendo lançar alguma informação de texto, ele selecionou o text entry. Aí então vou botar ele para preencher a mais importante, que não é, que é texto, que seria o título da despesa, para depois inclusive a gente poder classificar. Então eu deixo aqui essa coluna mesmo. Se eu quiser definir um valor padrão, que já vai carregar aqui no formulário, eu digito aqui. Se eu quiser limitar o número de caracteres, eu posso fazer isso aqui também. E eu posso selecionar um label de algum lugar ou simplesmente digitar. No caso aqui vai ser o lançamento. Aí ele já vai colocar, lançamento. Aí ele fica aqui o labelzinho, beleza? E no placeholder é aquele texto de sugestão. Aí eu coloco aqui, ó, descreva brevemente o lançamento. Não salvou. Descreva brevemente o lançamento. Beleza, ó, já vai ficar aqui. Show? Próximo campo que eu quero colocar aqui, o campo de valor. Vou clicar aqui no maisinho, number entry, e vou fazer algo parecido. Ele já vinculou com o valor. Se você quiser colocar aqui um valor mínimo, e aqui eu vou colocar valor do lançamento. E no placeholder eu coloco aqui, ó, digite o valor sem ou no seguinte formato. No formato, aí eu boto aqui um 999,99. Beleza? Todos os campos você pode marcar ele como obrigatório, nessa flagzinha aqui, ó. Opa, obrigatório, não é? Aí já deixa ali, ó, necessário. Então a pessoa não consegue, ó, clicar no enviar se ela não preencher, tá? Se eu desmarcar e colocar qualquer dado aqui que vai fazer o input no banco, ele já habilita o botão. Mas se eu botar que é necessário o outro campo, ó, ele já desativa. Enquanto a pessoa não informar alguma coisa aqui, ele não ativa, tá? Isso serve inclusive para melhorar a experiência do usuário, essas opções, essa opção de obrigatório, melhorar a experiência do usuário e garantir a qualidade dos dados. Beleza, próximo agora, data do lançamento. Maisinho aqui, vou selecionar uma entrada de date. Então, ó, entrada de date. Cuidado para não selecionar o date time, tá? Tem dois, ó, date time e date. O date time tá aqui em cima e o date tá aqui embaixo. E o date time tem um reloginho a mais no ícone. Então presta atenção aí para não fazer besteira, beleza? Ele já vinculou aqui a data de lançamento. Posso fazer a mesma coisa. Digite aqui, selecione a data do lançamento. Beleza. Posso botar obrigatório. E o campo de data e data hora, eles têm uma particularidade. Você pode limitar quais são as datas que a pessoa escolhe. Por exemplo, eu deixo ele escolher todas as datas ou só as datas que passaram, só as datas futuras. Então digamos que você queira limitar que a pessoa só lance aquilo que realmente aconteceu, então só as datas que já aconteceram. Então quando eu coloco aqui e a pessoa tenta selecionar um dado, ó, ele não consegue lançar para o futuro, só para o passado, ó. Ele só consegue selecionar o passado. Se eu boto aqui hoje ou depois ou later, sei lá, aí ele não consegue selecionar o passado, só o futuro. Beleza? É isso. Próximo campo, nós vamos classificar agora a despesa. Como nós vamos fazer isso? Eu vou colocar um container aqui. O que é esse container, Alexandre? É como se fosse um agrupamento de elementos. Então eu posso pegar esse container, trazer para cá, poderia inclusive trazer para cá, né? Ó, e botar todo mundo no container, ó. Test entry, o valor e aqui. Aí, ó, todos estão dentro do container, mas aparentemente não tem nenhuma diferença. Eu posso vir aqui selecionar o container e marcar ele aqui como, por exemplo, um asset. Aí ele destaca todo o container, tá vendo? Ou então como card, ele dá uma realçada aqui. Eu
Posso colocar um fundo de imagem e aí botar essa imagem com dark, background, botar ele embaçado o fundo. Por exemplo, se eu pegar uma imagem do banco de imagens aqui, vou pegar aqui Money de novo, vou pegar qualquer um aqui, tá? Ó, ele pegou a minha imagem, deu um blur e botou ela no fundo meio escuro, né? Se eu botar light, ó, a diferença, ele dá um brilhozinho. Se eu não botar nada, ele não destaca. Então, ó, vou botar dark, botar um blur, ele embaçou tudo. Beleza? Fica até legal, ó. Esse é o primeiro container. Aí dentro desse container, por exemplo, eu poderia colocar um texto. Por exemplo, dados do lançamento. E centralizar aqui, ó. Então a gente vai formando o layout aqui dentro do aplicativo. Você vai criando o X, o Y, de maneira bem intuitiva. Esse eu acho que é um dos grandes poderes do Glide, por isso que eu sou um defensor mesmo do Glide, sou um fanboy do Glide e quero me tornar embaixador aqui no Brasil. Por favor, colabore com isso. Beleza? Criamos o primeiro container, então agora eu vou trazer um novo container aqui, que é onde nós vamos colocar a classificação da despesa, a classificação do lançamento. E aí aqui dentro nós vamos usar um choice. O que é isso? Choice é esse componente aqui de escolha. Ele precisa ser vinculado a uma fonte de dados. Então eu vou vincular ele aqui a uma tabela auxiliar. Então aqui, ó, qual é a fonte, quais os campos, quais as informações que nós vamos trazer e aonde nós vamos armazenar. Então o primeiro choice que eu vou colocar aqui é o choice de você escolher o tipo do lançamento, se é receita ou se é despesa. Então, com o objeto aqui, o choice selecionado, eu vou marcar aqui, ó, write to, eu vou escolher aonde ele vai salvar a informação que for selecionada. Onde que ele vai salvar? Tipo, na coluna tipo da tabela transações, beleza? Da onde ele vai puxar a informação? Da nossa tabela de apoio, que tem a coluna do tipo lá. Então, vou mudar aqui, ó, o source, ele vai vir de apoio. Qual é o values, ou o valor que eu vou armazenar? Essa coluna values aqui é a coluna que armazena, que vai pegar a informação para ser armazenada na tabela de transações. Então aqui eu pego a informação dessa coluna e salvo onde eu apontei aqui em cima, beleza? Eu vou pegar o tipo, coluna tipo mesmo, só que na hora de exibir, o que eu vou exibir? A coluna tipo também, nesse caso não precisa você alternar, é tipo mesmo, beleza? E ao invés de eu botar aqui suspenso, uma lista suspensa, eu vou usar o formato chips. Olha que legal, que aí a pessoa só clica em cima, ó, e tem o valor do tipo de lançamento, beleza? Próximo choice que a gente vai colocar vai ser o categoria. Então vou pegar aqui primeiro e criar uma categoria. Vou botar aqui, ó, categoria despesas, porque nós vamos ter duas colunas de categoria lá, né? Então a primeira aqui é de despesas. E aí essa primeira, ó, eu vou escrever aonde, hein? Categoria. Independente de ser receita ou despesa, na tabela de transações eu vou armazenar na mesma tabela. Mas aqui na tabela de apoio, quando for despesas, eu vou pegar da coluna de categoria de despesas e vou exibir também as categorias de despesa. Posso usar no formato de chip também, ó. Ou se você quiser, pode botar do modo suspenso ou no modo radio. Eu prefiro do modo... Ele não sumiu aqui, ó. Ele deveria sumir. Esse maisinho aqui não sumiu. Eu prefiro usar o chip, tá? Até 10 ocorrências eu uso chips. Se ficar muita coisa, bota suspenso, beleza? Então beleza, categoria aqui é isso. Tá salvando em categoria, tá buscando aqui certinho, é isso. O legal do choice é que você pode botar ele como requerido também, ou seja, é necessário escolher alguma coisa, e você pode permitir que a pessoa selecione mais de uma opção. Então quando isso aqui está marcado, eu consigo clicar em mais de uma opção. Quando eu desmarco, eu só consigo uma vez, ó, só fica um. É um ou outro. Se eu coloco múltiplos, a pessoa pode escolher quantos ela quiser, ou eu limito aqui, ó, só pode escolher
eu marco aqui o Max Choice e boto aqui que ele só vai poder escolher 3. Então, se eu tentar escolher outro, ó, ele não deixa, ó. É só 3, tá? Então tem essas opções de configuração. Próximo é o categoria de receitas. Então vou renomear aqui para receitas. Esse renomear aqui do lado esquerdo, às vezes a gente acaba esquecendo, tá? Então cuidado, porque na hora que você vai buscar o controle para poder editar, mexer em alguma coisa, dá uma confusão danada. Então isso aqui é de despesas. Então vou mudar aqui para o label para... não, vou deixar categoria também, a pessoa não precisa não. Beleza? E aqui, ó, ela vai salvar em categoria, continua o mesmo campo. Só que aqui eu vou mudar da onde está vindo esse valor. Está vindo de categoria despesa, agora eu quero que venha de categoria créditos. E vou também mostrar para o usuário categorias créditos para ele selecionar. O valor padrão vou botar aqui como salário. Beleza? Então agora eu tenho essas duas opções aqui de categoria. E aí tem um negócio legal que a gente pode fazer aqui, que é para melhorar a experiência do usuário, que é fazer o seguinte, ó, se a pessoa selecionar receitas, só aparece esse segundo choice. Se ele selecionar despesas, só aparece esse primeiro choice. Vamos fazer isso? Como que a gente faz isso, Alexandre? Eu vou selecionar aqui a categoria despesas, o choice aqui, o primeiro. Então ele só pode exibir essa informação se eu selecionar aqui em cima despesas, tá? Então o que eu vou fazer? Selecionado o objeto aqui do lado esquerdo, eu vou vir aqui em Option e em Filter Data, aliás, perdão, é aqui em Visibility, eu vou adicionar uma condição. Ele só vai mostrar esse primeiro aqui se a categoria, o tipo, tiver como despesa, ou contiver despesa. Então eu vou vir aqui, Option, adicionar uma condição em Visibility e vou escolher aqui, ó. Você vai pegar a informação aqui, tipo, e se ela for is, né? Vou botar include, porque para não ter que digitar tudo aqui, né? Aí eu vou botar aqui é case sensitive, tá? Se tiver maiúsculo é maiúsculo, se tiver minúsculo é minúsculo. Então eu vou botar ó, despesas. Então, se incluir aqui, se o que tiver selecionado aqui em cima incluir despesas, aí você mostra esse aqui. Então, por exemplo, se eu mudar para receita, ó, ele some com a informação. Ó que legal. E agora para esse de baixo a gente faz o mesmo processo. Se eu selecionar despesa, esse aqui de baixo não tem que aparecer. Então eu escolho aqui o segundo choice, vou lá em Option, adiciono uma condição, seleciono o campo tipo e ele não tem que conter, eu posso usar qualquer regrinha aqui, né? Então eu vou botar aqui, ó, não inclui despesa, tá? Então ele só está exibindo aqui o primeiro. Se eu selecionar a receita, ó, ele some com o de despesas e exibe só o de receita. Fechou? Bora então para próximo choice. O próximo agora é grupo. Então vamos copiar aqui de novo, ó. Copio, vou mudar ele aqui para categoria, para grupos, né? Grupos. E aí aqui na configuração desse choice, ele vai salvar em grupo. Ele vai vir da tabela de apoio também, só que agora do campo da coluna grupos, tá? Grupos vai ficar como chips também, beleza? Então, ó, se eu selecionar receita, mostra os tipos de receita. Se eu selecionar despesa, os tipos de despesa, tá? No caso aqui de grupos, deixa eu ver... Uai, cadê o grupo? Sumiu. O que houve com grupos? Grupos, option. Ah, é porque eu copiei depois que eu tinha criado a regra. Aí ele traz a regra. Então ele tem que deletar isso aqui, ó. Beleza? A seleção aqui de cima não interfere no grupos, tá? E aí o nosso container aqui, eu vou botar ele como card por enquanto. Só para dar essa realçada. Ou vamos botar aqui um accent aqui. Ficou feio esse accent, né? Vou botar um dark. Ficou melhor. Para não ficar muito papagaiado depois de repente a gente faz um pente fino. Beleza? Próxima informação é botar um campo para a pessoa colocar uma observação e também para ela fazer um upload de um recibo, de alguma coisa, caso ela queira anexar alguma informação. Então clica aqui no maisinho e vou selecionar esse aqui, ó, File Picker. Embora o campo lá que vai armazenar seja texto, aqui eu vou usar o File Picker ou Image Picker. Para quê? Para que a pessoa consiga anexar diretamente aqui no aplicativo um documento, uma imagem.
Qual é a coluna que ele vai salvar isso? Vou salvar na coluna foto. Cadê a coluna foto? Sumiu? Ah não, aqui é anexos que a gente colocou, beleza? Você quer manter o nome do arquivo quando você fizer o upload? Vou marcar que sim. Ele é obrigatório? É lógico, né? Que não. Senão a pessoa sempre vai ter que tirar uma foto. Beleza? E vai ficar aqui embaixo, ó, anexos. Show? E o nosso campo de observação. O campo de observação pode ser o test entry, ou você pode usar o note, ou o text. Ah não, tem que ser o note, o rich text, ou o text entry, tá? Na verdade eu acho que o rich text eu acho que também nem serve. Não serve não. Tem que ser o note. Tem que ser esse aqui, o test entry, que aí você transforma ele num campo de observação um pouco maior, vai ficar aqui como observação, ou você pode usar o note. O note é esse aqui, ó, que ele inclusive te permite fazer anotações. Deixa eu salvar ele aqui, botar para salvar em outro campo. Você consegue fazer as notas, ó, ele está atualizando daqui de cima, ou vice-versa, né? Vou deletar aqui, ó. Tá vendo? A diferença é que esse daqui de baixo, ele tem opção de formatação. A formatação do texto, ó. Ele pode, eu consigo fazer ele negrito, itálico, marcar ele com marca-texto. Então tem essas frescuras. Porque aqui embaixo ele usa um markdown, né? Aqui em cima é um campo de texto normal. Qual que você quer usar? Não sei. Fica a critério de vocês aí, tá bom? Vou deixar o teste entry. Beleza? Então nosso formulário está pronto. Para fazer os nossos lançamentos já está pronto. Lembrando que aqui ele já tem a função input, ou seja, quando eu clicar ali em enviar, ele já vai fazer o registro na tabela. Vamos fazer o nosso primeiro registro aqui, ó. Compra de um picolé. Valor do lançamento, R$5. Não sei nem se é real ainda esse valor. Selecionei a data. É o tipo despesa e custo, vai ser do tipo alimentação, supérfluo. Vou anexar aqui um documento qualquer, vou pegar aqui a capa de um e-book e vou colocar aqui o teste de input. Vou clicar em enviar. Mas lembra que tem um campo que a gente colocou lá que é o datalog e que eu quero que ele armazene a data automática. Para a gente fazer isso aqui no Glide, a gente vai fazer assim, ó, clica aqui no maisinho. E aqui você tem grupos de componentes. Eu tenho os componentes de edição, ou seja, que são os componentes que eu vou usar para fazer um input ou editar alguma informação. Os valores da tela, ou seja, que já estão lançados no aplicativo. Os valores do user profile, ou seja, pegar da tabela de usuários. Valores especiais, que são como variáveis globais aqui do aplicativo. De informação, de collection. O que é collection? É como se fosse um grupo de registros já lançados. Parte de layout, separação, espaço entre os componentes, grupo de texto, de conteúdos, aqui é mais de mídia, de gráficos, visuais, de ações, de preenchimento de formulário e os avançados e o customizado. Nós vamos usar aqui esse aqui, ó, pode ser tanto o user profile, aliás, tem que ser esse aqui, porque não é o usuário que a gente está armazenando, é a data, né? Então tem que ser esse aqui, ó, current date time. É só clicar nele, ele vai ser exibido aqui, ó, ele já vai estar automático. Ele vai estar vinculado aqui ao seu aplicativo, ao seu form automaticamente. Você só tem que ter cuidado para salvar ele, ó, na coluna correta, no caso aqui datalog, né, ou datalog. Beleza? Então feito isso, se eu clicar aqui em enviar, na teoria nós temos nosso primeiro registro realizado. Vamos ver? Ó, pronto, tá aqui, ó, compra de um picolé. Se eu vier aqui na exibição de dados, ó, eu tenho aqui minha compra de picolé e olha, com todos os dados armazenados. Faltou o que? O user owner e o user owner 2, no caso de eu querer, né, de for da minha vontade compartilhar esses dados com outra pessoa. Vou deletar essas 3 primeiras linhas aqui, ó, para ficar só o registro que a gente lançou. Então qual que é a ideia aqui? A ideia é que tanto nessa coluna de user owner como nessa outra seja preenchido com uma informação
para que a pessoa tenha acesso ao registro, ao lançamento que eu fiz. Para isso nós vamos fazer o seguinte, ó, eu tenho aqui o meu usuário, eu vou criar um novo usuário aqui que é, vou botar aqui o nome do segundo usuário, Alexandre. Vamos fazer o seguinte, ó, vou botar o nome da minha filha e vou botar um e-mail aqui qualquer só para simular um usuário. E aí, aqui vai entrar o pulo do gato. Esse aqui já é o nosso user owner, ou seja, esse e-mail aqui do usuário já vai habilitar ele ter acesso lá aos lançamentos. Agora, e se eu quiser ter um segundo usuário, por exemplo, os lançamentos que a minha filha fizer, eu quero ter acesso. Vou clicar aqui e vou botar o nome do outro usuário. Inclusive para a gente validar esse cenário de permissões, tá? Mourão. E aqui eu vou botar um outro e-mail para a gente validar. Então como é que eu vou fazer isso? Porque, por exemplo, se eu vier aqui nos lançamentos, ó, vou pegar aqui o meu lançamento, quando eu estou com o meu usuário aqui logado, ele exibe. Mas se eu alternar para Ana Luísa, eu não quero que apareça, só que agora está aparecendo. Então se eu venho aqui na coluna user owner, né? Deixa eu copiar aqui meu e-mail, ó. Você pega, vamos fingir que a gente já fez o processo de input. Então aqui em transações user owner entrou o meu e-mail. Vou marcar essa coluna aqui, ó, botão de setinha do lado direito, make how owner. O que ele vai fazer? Só vai ver esses dados quem tiver esse e-mail que está aqui na coluna do lançamento. Então se eu alternar aqui para o meu usuário, ó como é que volta a ficar branco aqui os registros. E lá no layout, ó, aparece a compra do picolé para mim. Se eu alternar para o usuário da Ana Luísa, vai sumir o registro. Do Noah, nem aparece, mas no meu vai aparecer, porque eu sou o dono desses dados. Mas digamos que você quer conceder o acesso para sua esposa, para seus filhos, ou você quer ver os lançamentos do seu filho no aplicativo para poder controlar quanto que eles estão gastando ou não. Eu preciso fazer com que as informações que eu lançar aqui, ou que eles lançarem, me permita ter acesso, mesmo que eu não seja o usuário do lançamento. Então por isso que eu criei essa segunda coluna aqui, user owner 2. Porque, por exemplo, se eu vier aqui agora e copiar o e-mail da Ana Luísa e lançar aqui no user owner 2 e marcar essa coluna também como owner, olha o que vai acontecer. Tá aqui a compra do picolé, quando eu alternar para Ana Luísa, continua, mas se eu for para o Noah, já não vai aparecer. Então é isso que a gente precisa fazer com que se torne automático. Qual a lógica que a gente vai seguir? A lógica vai ser o seguinte, quando eu cadastrar o usuário, eu quero que aqui na tabela de usuário tenha uma segunda coluna que eu vou criar agora, que se chame user owner 2, tá? Até para ficar igual lá a outra. Vou salvar e eu vou dizer o seguinte, ó, quando eu cadastrar um usuário, eu quero informar qual é o user owner 2 dele, ou seja, quem mais vai ter acesso aos lançamentos dele. Então vou pegar aqui, vou copiar no e-mail o meu e-mail, vou botar no usuário da Ana Luísa. Não vou botar no do Noah. Aliás, vou botar no do Noah. Beleza? E aqui na tabela de transações eu vou fazer com que esse e-mail venha para cá, lá no nosso formulário, no nosso input. Então vou vir aqui em layout, clicar aqui no botão ADD. Deixa eu já resolver essa parte aqui, ó, do ADD, para ficar mais intuitivo. Vou botar aqui, ó, lançamento. Como tem o maisinho ali, já fica intuitivo de que é para adicionar lançamentos, tá? Vou clicar aqui no formulário, ele vai abrir, então vou botar agora, ó, compra de um hambúrguer, compra de uma pizza, valor R$ 49,50. A data vai ser hoje mesmo, é do tipo despesa, alimentação, supérfluo. Não vou anexar nada, nem vou descrever nada. E aí o que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer com que automaticamente, quando eu clicar em enviar,
eu preencha a coluna User Owner e também a User Owner 2 para que, além do usuário que está fazendo o lançamento, um outro usuário, que pode ser o pai, o esposo, a esposa, ou filho, tutor, seja lá quem for, também tem acesso a essa despesa que eu estou lançando. Como que a gente faz isso? Nós vamos fazer assim, ó. Qual que é a lógica? Eu quero adicionar aqui um campo parecido com o DateTime. Vou pegar aqui do valor especial e vou pegar aqui, ó, app user, ou seja, o usuário que está logado. Aí ele vai pegar aqui o usuário que está logado e eu vou pedir para salvar no User Owner 2, beleza? Então quando eu clicar aqui, na teoria, vai para a coluna User... Ah não, rapaz. Perdão, vamos lá, vou deletar aqui. É isso mesmo, é o campo aqui, ó, app user. Só que aqui eu vou salvar essa informação do e-mail não no User Owner 2, mas sim no User Owner 1. Beleza? User Owner 1. E aí o que vai acontecer, ó? Quando eu clicar aqui em enviar, vamos lá, na tabela. Ó, ele botou aqui no User Owner 1 o e-mail do usuário que está logado. Show? É isso que nós vamos fazer. Alexandre, agora o User Owner 2. Como que eu vou fazer para lançar isso? Para que isso ocorra, a gente vai precisar fazer aqui um ajustezinho no nosso aplicativo para que eu consiga trazer para cá a informação do User Owner 2. Vamos fazer isso agora. Então, quando a pessoa clicar aqui no lançamento, eu quero que o User Owner 2 seja salvo naquela coluna User Owner 2. Ou seja, eu quero que ele vá lá na tabela de usuário, aqui na tabela admins, procure assim, é o Alexandre que está logado. O que tem informado aqui na coluna User Owner 2? Não tem nada? Beleza. Se tiver, ele lança a informação que está aqui lá na outra tabela de transações, permitindo assim que esse outro usuário também tenha acesso ao registro que eu lancei. E aí como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer o seguinte: existe uma coisa que chamada no Glide ações ou workflows agora na nova versão, dependendo do plano que você tiver, você já tem acesso aos workflows, que seriam automações. E isso é uma coisa legal que o Glide está fazendo também. Eles estão trazendo tudo para o mesmo lugar. Então hoje no Glide você tem condição de ter um aplicativo, ter esse front-end, back-end que nós estamos vendo aqui, inclusive com BigQuery, eles têm o Bigtable do próprio Glide. Você tem inteligência artificial com API, com várias inteligências artificiais que te permite transformar a imagem em texto, fazer OCR, criar JSONs, interpretar JSONs, tem uma infinidade de coisa, tá? E agora também a parte de workflow. Então antes a gente às vezes precisava criar um aplicativo e alguns dos recursos precisava usar um Make, um Integromat, um Zapier, até um Power Automate da vida, scripts. Com a entrada do workflow, você cria o fluxo todo aqui dentro do Glide, pode ter tudo no mesmo lugar, é uma baita de uma sacada. Pena que aqui no Brasil a gente seja um pouco massacrado com relação ao câmbio, inclusive eu estou em contato com o pessoal do Glide, não só eu, mas um outro profissional que também tem certificação no Glide, para a gente ver se eles trazem aqui para o Brasil uma política de precificação diferenciada por conta do câmbio. Então a gente acaba às vezes sendo prejudicado. E também o foco do Glide é corporativo. Então se você já teve uma ideia de aplicativo pessoal, eles têm um plano Maker que você pode usar para aplicativos pessoais, mas vão ter algumas limitações ali que você precisa levar em consideração. Mas cara, vale muito a pena você criar sua conta, fazer seus MVPs aí no plano gratuito, depois vai para o plano Maker e aí vai escalando, beleza? Vale muito a pena. Ainda mais que se você se certificar no Glide, no nível que eu estou, você pode inclusive gerar a recorrência dos projetos que você implantar. Então, digamos que você fechou uma empresa aí para montar um aplicativo para a empresa. Você ganha uma recorrência durante 2 anos, a partir da primeira mensalidade que a empresa pagar no plano do Glide. Lá você ganha uma recorrência de 20%. É bom pra caramba, viu? Além do custo da implantação que você pode cobrar, beleza? Então vamos lá, o que nós vamos fazer? Aqui no workflow, nas ações do Glide, quando a gente cria um formulário, ele já vem por padrão no onSubmit esse input dos dados. Então a gente não vai mexer nisso. Pode ver que ele nem tem nenhuma ação criada aqui, porque por trás ele já está fazendo isso implicitamente. Eu vou mudar isso aqui, ó. Vou vir aqui em workflow
Create New Workflow. Aí ele vai abrir a tela de criação dos workflows e eu vou deixar do jeito que está aqui, tá? Vou deletar, na verdade, perdão. Aqui deveria estar aqui Notification. Eu vou deletar essa ação e vou adicionar uma nova ação, mudando aqui de Shuffle Order para Data Set Column Values. Por trás, lembrando que por trás ele já está fazendo o input. Então, a única coisa que eu vou mexer aqui agora, o que ele está fazendo aqui nessa ação? O Set Column Values, ele está pegando o registro que você criou, ó, this item, ou seja, esse item que você acabou de fazer o lançamento, on submit do formulário, e ele vai alterar as colunas. Qual coluna? Você pode alterar todas se você quiser, ou nenhuma. No meu caso aqui, no nosso caso aqui desse exemplo, nós vamos alterar só a User Owner 2. E o que nós vamos lançar nessa User Owner 2? Se você pensou em pegar a informação lá do formulário do usuário, da tabela de usuários, parabéns, você tirou 10. É isso mesmo. Então eu vou clicar aqui e vou vir aqui em User Profile e selecionar a coluna User Owner 2. Beleza? O que ele vai fazer? Quando eu clicar lá no enviar o formulário, ele vai fazer o input dos dados e depois vai alterar só a coluna User Owner 2. Só isso que ele vai fazer, tá? Só isso. Não vou mexer em nenhuma outra informação. Aqui você poderia colocar um valor fixo, se você não quiser pegar do formulário que a pessoa preencheu. Então, por exemplo, a gente colocou lá o datalog. Eu poderia botar o datalog aqui. Então, vir aqui e selecionar, ó, correct date time, usuário do aplicativo. Então, pode fazer isso também. Limpar uma coluna. Então, às vezes você vai usar uma variável global em alguma tabela, você pode usar uma ação para poder apagar os dados, resetar os dados para você fazer outro input. Beleza? Salva aqui o nome do workflow como novo lançamento, com O maiúsculo aqui, né? E aqui, ó, clica no DOM. Beleza. Então significa que quando eu clicar aqui no enviar, vou fazer aqui o lançamento, marmita custou R$25, tá cara a marmita. A despesa foi hoje mesmo, dia 22, foi despesa, alimentação, variável, não é supérfluo, né? Marmita é essencial. Então significa que quando eu clicar aqui, eu vou até alternar o usuário aqui, eu vou botar o usuário Noah. Então significa que quando eu clicar aqui no... Apagou tudo. Quando eu clicar aqui no lançamento, no enviar, quando eu clicar aqui no enviar, ele tem que lançar um novo registro e o Noah tem que ter acesso e eu tenho que ter acesso. Então vou clicar aqui em enviar. A Ana Luísa não pode ter acesso, hein? Enviar. Beleza? Ó, marmita. Vou alternar para Ana Luísa. Não apareceu, ó. Ué, não apareceu, sumiu. Um delayzinho, né? Ó, sumiu, só tem o picolé. E o Alexandre, ó, apareceu a pizza e apareceu o picolé. Por que não apareceu a marmita? Vamos ver aqui nos dados como é que ficou. Ó, ele trouxe aqui, ó, na marmita, o Garra TD. Vamos ver lá se foi um delay do banco de dados. Pizza e picolé. Pizza e picolé. Por que não está aparecendo aqui a marmita? Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu ver se eu esqueci de algum detalhe. User Owner também, Alexandre, deveria estar aparecendo aqui os três. Os três para mim? Porque essa coluna é User Owner. No caso aqui da Ana Luísa, tá aqui, ó. E ele salvou corretamente aqui. Por que ele não está mostrando? Ele deveria estar mostrando os três para mim, não só dois. Ana Luísa, só a compra do picolé. E o Noah, só a marmita. Eu deveria estar... agora sim, um delayzinho. Às vezes dá esse bug mesmo. Principalmente o horário de atualização da base. Beleza. Funcionando perfeitinho o nosso aplicativo. Beleza? Deu para entender? Se não deu, eu volto o vídeo que eu não vou explicar de novo não, beleza? Então, até para não ficar curto, não ficar longo, ó, 55 minutos.
Show? Então, fluxo funcionando. Montamos todo o nosso aplicativo aí, ó. E com todas as explicações, todo o jabá que eu já fiz aqui, em 55 minutos, nosso aplicativo está pronto. É lógico que a gente agora vai precisar aperfeiçoar isso. Por quê? Eu quero fazer o seguinte. Eu quero somar as despesas previstas, somar as despesas realizadas, somar só as despesas que foram realizadas, só exibir informações do próprio usuário. Então, para fazer isso, a gente vai avançar agora para a parte de back-end, para poder montar essa estrutura aqui dentro da tabela de novo. Então, notem que a gente fez a tabela aqui no back-end, foi para o layout, construiu o formulário. Agora a gente vai voltar um pouquinho no back-end para construir tabelas colunas calculadas aqui no Glide. Quais são as colunas que eu quero criar aqui na tabela de transações? Deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Falar muito assim da sede. Então vamos lá. Eu vou criar as colunas calculadas, como eu falei, é como se elas fossem colunas virtuais, tá? Na hora que você gerar uma exportação via API aqui, pelo Glide, elas não vão, tá? Agora, se você gerar um CSV exportando, que tem essa opção aqui também de export, aí você consegue selecionar as colunas. Vamos lá então. Primeira coluna que eu vou criar uma coluna de débito. Vou adicionar uma coluna na lateral aqui e vou chamá-la de débito. O que essa coluna vai ser? Vai ser uma coluna if, ou seja, eu vou verificar o tipo da despesa. Se ela for classificada como débito ou despesa, né, ou custo, eu vou chamar de débito. Se ela for classificada como receita, como crédito, eu vou classificar como crédito. Então aqui na coluna, no tipo de coluna computada, tem uma coluna chamada if then else. É essa que nós vamos usar. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar o seguinte, ó. A coluna tipo is não, include, né? Porque ali a gente tem despesas barra custos. Lembrando que também é case sensitivo, tá? Então, se inclui despesa, eu vou colocar aqui o valor, a coluna valor, né? A coluna valor. Beleza? Ó, então já trouxe. Se não for, deixa em branco. Ou coloca zero. Como é número, né, que a gente está armazenando, coloca zero. Salvei. Beleza. Então agora se eu vier aqui, ó, e ao invés de despesa e custo fizer um lançamento de receita, tem que ficar como zero aqui. Vamos lá. Novo lançamento. Venda de e-book. Digite o valor, vendi por R$27. Foi no dia 20. É receita. Do tipo não é salário, é serviços extras, do tipo variável. E cliquei em enviar. Beleza? Ó, já armazenou aqui como zero. Então, beleza, a lógica funcionou. E agora a gente vai fazer do tipo crédito. Para fazer isso, botão direito, duplicate, é o mesmo conceito. Então, vou chamar aqui de crédito. E só vou mudar aqui, ó. Se não incluir despesa, ou seja, don't include, aí traz o valor. E aí eu já crio a alternância, ó, a lógica é lógica. Então, se for débito, armazena aqui, se for crédito, armazena nessa outra coluna. Beleza? E agora a gente vai verificar o seguinte, se o débito é realizado ou não. Ou seja, se essa flagzinha aqui estiver marcado, significa que eu já paguei essa despesa ou que eu já recebi essa receita. E aí nós vamos criar uma outra coluna aqui, if then. Então eu vou duplicar, posso duplicar e vou chamar de crédito, começar pelo crédito. Realizado. Crédito realizado. Qual que é a lógica que nós vamos seguir aqui? Se realizado estiver marcado, eu deixo em branco. Ok? Se realizado estiver marcado, eu deixo em branco. Se não tiver marcado, se não estiver marcado, eu deixo em branco. Se tiver marcado, eu trago, né, a coluna crédito, ou seja, o valor da coluna crédito, porque ali já está classificado se é receita ou se é débito. Por isso que eu não vou pegar aqui a coluna valor, senão eu teria que montar uma
uma lógica aqui dentro a mais. Já tem a lógica de verificação, se é débito é crédito, então eu só aproveito, tá? E vou salvar. Então, ó, não está marcado. Se eu marcar aqui agora, ele vem e armazena aqui, beleza? Desmarquei, ele não some. Então aqui eu tenho o crédito previsto e aqui eu tenho o crédito que já foi realizado, beleza? Vou fazer a mesma coisa com débito, então vou duplicar, vamos chamar de débito e a diferença é que eu vou armazenar aqui o débito e não o crédito, beleza? Então não tem armazenado nada. Se eu marcar essa aqui, ele armazena aqui, marquei a receita aqui, beleza? Show de bola. Próxima coluna calculada que nós vamos criar é a coluna de saldo. Aí tem o saldo previsto, que eu vou somar, e o saldo real. Vamos seguir a mesma lógica. Então vou pegar aqui, ó, deixa eu botar aqui débito e crédito, ó, débito do lado de débito. Então débito, deixa eu até nomear aqui, ó, débito previsto e crédito previsto. Fica mais fácil da gente identificar essas informações. Então eu vou colocar aqui uma coluna ao lado, que eu vou chamar de saldo previsto. Aliás, vamos começar com saldo só. O saldo, ele vai ser uma coluna matemática, que é essa daqui, ó, math. O que ele vai fazer? Eu quero que ele diminua do crédito o débito, ou seja, que ele pegue minha receita e diminua as despesas. Ele vai fazer isso aqui como se fosse uma fórmula. Então aqui eu começo a digitar a informação, ele já vai buscar. Então se eu estou falando que eu quero pegar o crédito, quando eu começar a digitar, ó, ele já criou aqui uma substituição e ele entendeu, ó, quando na fórmula aqui você vai pegar o crédito previsto menos o débito previsto, ele já fez a fórmula. Aí eu coloco a precisão com 2 casas decimais, vou botar o R cifrão e vou desmarcar aqui que ele vai jogar o R cifrão para frente do texto. Salvei e aqui eu tenho o meu saldo, beleza? Então esse é o saldo da minha operação. Show de bola? Legal que os débitos, ó, ele já vem com valor negativo, tá? Pela fórmula que a gente colocou, ele já vem negativo. Vou fazer a mesma coisa agora com o saldo real. Vou duplicar a coluna, vou botar aqui saldo realizado. Qual que é a diferença aqui? A coluna que nós vamos selecionar aqui não é o crédito previsto, é o crédito realizado. E a coluna de débito não é o débito previsto, é o débito realizado. As demais informações permanecem a mesma. E ó, eu só tenho aqui nesse saldo aquilo que eu marquei como realizado, ó. Então se eu desmarcar essa daqui, some aqui do meu saldo realizado. Show? Beleza. Próximo, saldo real. Agora é o saldo previsto. Mas já não tem aí, Alexandre, o saldo previsto? Tem o saldo previsto linha por linha. Agora eu preciso do saldo previsto, a soma da coluna, para depois eu usar na minha exibição. Então eu vou vir aqui, saldo previsto, vou nomear logo aqui, né? Saldo previsto. Aí. Vou adicionar uma coluna aqui ao lado. Também vai se chamar saldo previsto. Vou botar um call de coluna. Vai ser uma coluna computada e vai ser uma coluna do tipo rollup, ou seja, ele vai fazer uma operação da coluna. Qual é a operação de sumarização que nós vamos usar aqui? Eu vou usar, qual é o campo que nós vamos sumarizar? Eu vou usar aqui a transações, campo, saldo, vamos fazer o saldo previsto. Cadê? É esse aqui, saldo previsto. O que você quer fazer? Você quer contar as ocorrências únicas? Se você já usa o Power BI aí, vai estar bem familiarizado com esse conceito. Você quer somar, tirar a média, trazer o menor valor, o maior valor, ou um range entre os valores. Então, no nosso caso aqui é a soma. Beleza? Então ele vai somar todas as operações. O nível de precisão 2 casas decimais e mais uma vez nós vamos fazer o R cifrão
e desmarcar aqui para ele jogar o RCFão para frente do número. Show? Então ele somou aqui todos os valores e chegou nesse resultado aqui. Como tem negativos e positivo, ele já faz essa operação. Agora o saldo real. Vou duplicar a coluna, só vou mudar o nome aqui, ó, saldo real da coluna. E aí nós vamos mudar aqui as transações para saldo, em vez de saldo previsto, eu vou pegar o saldo realizado. O restante fica a mesma coisa. Beleza, ó, ele somou apenas o que já foi realizado. É isso mesmo que a gente quer. Beleza? Próxima coluna. Eu vou pegar só os créditos previstos. Ou seja, só as receitas previstas. E fazer a mesma coisa, somar a coluna, tá? Então vou até duplicar aqui, ó. Deixa eu trazer o saldo para cá. Saldo previsto, duplicar. A diferença é que esse saldo previsto aqui saldo previsto. Não, na verdade é créditos previstos. Vai ser do tipo roll-up mesmo. E aqui, ao invés de eu somar o saldo previsto, eu vou somar os créditos aqui, a coluna créditos previstos. Ele vai somar tudo que tem na coluna. Depois, lá na frente, a gente vai ver por que isso é importante. Agora eu vou fazer os créditos realizados. Duplico essa coluna, mesma coisa. Só que aqui, ao invés de somar os créditos previstos, eu vou somar aquela outra coluna de créditos realizados, ó. Ou seja, são as receitas. Eu vou somar todos os valores da coluna das receitas que eu já realizei. Beleza. E agora a gente vai fazer o mesmo para débitos. Então eu vou vir aqui em débitos, os créditos previstos aqui, na verdade é créditos realizados. E agora eu vou fazer aqui crédito previsto, eu duplico, vou chamar de débitos, vou somar os débitos previstos. Eu inverti, né? Na verdade aqui era para ser débito, tá certo? E o outro aqui, créditos previstos, aqui deveria ser crédito. E o crédito realizado, deixa eu ver se eu coloquei certo. Crédito realizado, beleza. Então, crédito previsto, crédito realizado. E agora débitos previstos, vou duplicar e fazer o crédito realizado. E aqui eu mudo para débito realizado. Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui na minha colinha que eu preciso colocar. Tem mais 3 colunas calculadas que a gente vai precisar fazer. Quais são essas colunas? Vou pegar aqui, ó. Primeira, eu quero verificar se o lançamento é no mês atual, para eu só exibir no meu dashboard aquilo que for da competência atual. Então, para isso, eu vou criar aqui uma coluna chamada mês atual. Mês atual. O que essa coluna vai fazer? Ela vai ser uma coluna computada e vai ser do tipo experimental, do tipo code. Aliás, tem aqui um tipo datetime, format date. Beleza? Aí aqui eu vou escolher qual é a data que eu quero pegar para saber se é o mês atual ou não. E aí nessa coluna a informação que a gente vai pegar é a coluna do sistema, current time. E aí qual o formato que eu vou usar aqui? Aqui tem uma codificação de formato, inclusive na documentação do Glide tem uma referência para a gente consultar. Mas se eu botar aqui, por exemplo, DD, ó, ele já me informa que é a data. E aí se eu colocar barra mês MM, ó, ele me dá o mês
Aliás, não me dá nada. Deu ali depois o mês, ó. E mais um barra barra, e aí ele vai me dar a data. Deixa eu tirar essa data aqui, ó. Quatro Y. Não foi? Acho que tem que ser minúsculo. Barra YYYY. Aí. Então esse é o formato para eu ter a minha competência, a 11/2024. Se eu quiser o dia também, Alexandre, aí eu boto aqui o dia. Ó, ele me dá a data completa, tá? Vamos deixar só mês e ano mesmo. Então, meu mês atual, enquanto a data for novembro, ele vai trazer novembro. Salvar. E eu vou precisar de uma outra coluna dessa, só que aqui vai ser a data do lançamento, ou mês do lançamento. Que aí depois eu vou comparar um com o outro e verificar se esse lançamento é da competência atual. Só que ao invés de eu pegar aqui a data corrente do sistema, eu vou pegar a data log. Aliás, data log não, tem que ser a data de lançamento. Por quê? Se a pessoa lançou em novembro um lançamento de outubro, e se eu pego a data log, ele vai sair como novembro. E eu quero que saia com a data que ele realmente foi realizado, no caso, a data de lançamento, e não a data do registro, tá? A data log seria a data que eu registrei, a data lançamento é a data que realmente eu recebi a receita ou paguei a despesa. Vou salvar, beleza, então ó, as duas são iguais. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma coluna if para dizer o seguinte: é mês atual ou não é mês atual. Então, botão direito, adicionar coluna, vou chamar aqui de lance mês atual. Vai ser do tipo computed if then else. E eu vou dizer o seguinte, ó: se cadê? Mês do lançamento for igual a mês atual, você coloca 1, se não for, você coloca 0. Show? Vamos validar para ver se deu certo. Eu vou pegar aqui a data, ó. Vamos pegar a data de lançamento, e esse lançamento aqui eu vou botar que ele foi lançado em outubro. Então, se eu voltar aqui nessa coluna, ó, o de outubro ele não considera na competência atual. Então, beleza, parte de dados a gente conseguiu todas as informações que a gente precisa. Agora nós vamos montar ali o nosso dashboard para ver os lançamentos que a gente está fazendo e ter ali as informações para o usuário. O que eu vou fazer aqui? Vamos voltar aqui no layout. Eu não quero que fique essas informações aqui, ó, de collection com imagem, nem nada do tipo. E aqui tem um detalhe muito importante sempre que você for criar projetos com Glide. Se eu pegar esse collection aqui, selecionei ele, mudei ele aqui de card para lista, ou para table, data grid, check, qualquer que seja, o que vai acontecer? O formulário que eu configurei aqui vai se perder. É um bug que tem, eles ainda não resolveram, tá? Então o que eu recomendo para vocês? Antes de fazer qualquer mudança, vem aqui onde você fez o seu trabalho, o seu layout, clica com o botão direito do mouse em cima de algum componente. Aí vai ter a opção aqui, ó, Copy All, copia tudo, fecha o formulário. Aí vou mudar aqui, ó, de Collection para lista. Se eu clicar aqui em lançamento de novo, ó, ele resetou meu formulário. Aí eu clico aqui com o botão direito de novo, Delete All, faz essa operação, botão direito de novo, Paste, aí você tem o formulário de novo funcionando, beleza? Muito cuidado com isso, que eu já perdi algumas vezes, por causa desse bug, eu já perdi trabalhos assim de construção. Criei o formulário, esqueço disso, mexo, perco o trabalho, tem que fazer de novo. Beleza? Então, nosso formulário criado, a gente tirou aqui, botou como lista de lançamento. Vou botar aqui como table. Aí vou deixar o lançamento assim, tá? Depois a gente ajusta aqui alguns detalhes. Se eu clicar em formulário, ó, ele perdeu tudo de novo. Venho aqui, delete all, deleta tudo e cola de novo. Beleza. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero ter um dashboard que me informe receitas previstas, receitas realizadas, despesas previstas, despesas realizadas, saldo previsto
saldo realizado. Eu nem lembro se a gente criou o saldo, a coluna saldo. Criamos. Saldo real da coluna e saldo previsto. Saldo real da linha. Criamos, tá aqui, tá certinho. Tá certinho. Então, saldo previsto, saldo realizado. Beleza, vamos lá então, criar esse dashboard. O que nós vamos usar aqui para criar o nosso dashboard? Primeiro, eu vou botar aqui um container. Precisa colocar o container? Nem precisa. Vou fazer o seguinte, uma coisa, ó. Nas minhas transações aqui, no meu data grid, eu não quero deixar esse botão aqui de lançamento. Porque olha o que vai acontecer. Se eu vier aqui colocar um gráfico, eu vou usar aqui primeiro o Big Number, que seriam tipo cartões do Power BI. Então olha só, fica esse botão de lançamento lá embaixo. Então conforme eu colocar aqui os 6 cartões que eu quero, para ver se é o previsto e realizado de tudo, o botão fica lá embaixo, fica ruim. Então eu vou tirar aqui do meu collection, desse collection, eu vou vir aqui em Action e vou desabilitar a opção de edição e de adicionar item. Beleza? E aí eu preciso ter alguma coisa que me permita fazer novos lançamentos. Aí eu vou adicionar um botão aqui isolado, ó. Cadê o botão? Aqui, ó, button. Vou botar ele lá em cima e vou usar ele aqui para poder fazer o seguinte: novo lançamento. Beleza? Então quando a pessoa fizer um novo lançamento, quando eu clicar aqui, ó, ele vai abrir o formulário. Na verdade, aqui a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Show form screen, isso, do tipo, o que ele vai mostrar? Show form screen, ele vai abrir o formulário, e aí eu vinculo, ele abre aqui na tabela de usuários, admins, eu vou vincular na tabela de transações. Notem que ele resetou o formulário. Eu vou vir aqui, botão direito, delete all, porque ainda está na área de transferência, paste. Aí a gente tem o nosso formulário todo novo novamente. E temos um botão aqui que nós vamos chamar ele de lançamento. Novo lançamento. Beleza? E aí posso isolar ele aqui dentro de um container, botar um separador, um espaço para criar uma indentação, uma organização melhor da interface, beleza? E vamos montar agora os nossos Big Numbers, que são esses cartões que nós vamos apresentar aqui. Eu adicionei aqui 6 Big Numbers, mas nem precisava. Eu posso até deletar aqui e deixar 3 Big Numbers, porque cada Big Number eu posso botar mais de um cartão. Por exemplo, o primeiro aqui vai ser o nosso Big Number de receitas. Nesse Big Number de receitas eu já tenho aqui um item e vou adicionar mais um. O primeiro aqui vai ser receitas previstas, e eu vou trazer aqui o campo crédito previsto. Beleza? Poderia ser até créditos previstos. Tá. Aí não vou pegar aqui a coluna, eu vou pegar aqui a soma, né? Créditos previstos aqui. Esse aqui. Beleza? Ó, então já tem aqui as receitas que eu tenho lançada lá que são previstas. E receitas realizadas. Aí nesse segundo item eu vou fazer isso, ó. Receitas realizadas. E vou trazer também o campo aqui, só que agora receitas, aliás, créditos, né, realizado. Beleza? Como a gente viu lá que já marcou o recebimento, então é isso mesmo. A que estava prevista é a mesma que foi realizada. Agora eu vou pegar os débitos, fazer a mesma coisa. Big Number aqui, vou chamar ele de
despesas. Mesma coisa, vou adicionar um novo item, vou chamar de despesas previstas e despesas realizadas. Mudo aqui para despesas, débitos previstos, e aqui embaixo para débitos realizados. Show de bola. Então, débito não tem nenhum realizado. Se eu vier aqui agora, ó, marcar algum débito, ó, como realizado, ele já alimenta aqui. Show? E agora, no terceiro Big Number, vai ser o saldo. Nesse terceiro Big Number, adiciono o item, saldo previsto, saldo realizado. Mudo aqui, ó, o saldo previsto. Vou pegar aqui a soma do saldo previsto da coluna. Eu acho que é esse aqui mesmo. E aqui embaixo o saldo realizado. Vamos ver se é isso mesmo. Total de despesas previstas. Se eu pegar aqui a calculadora. Calculadora. Ó, então 79,50 menos 27, 52,50. Saldo previsto é esse. Se eu pegar 49,50 menos 27, 22,50, certinho. Beleza? Então os big numbers estão certos. E aí o que a gente pode fazer aqui é talvez encapsular eles em um container. Por exemplo, se eu pegar aqui o container e tacar todo mundo aqui dentro do container, esses big numbers, acho que já tá. E vim aqui no container, dar uma personalizada nele, ó. Eu tenho aqui o meu big number, ó. Beleza? Além disso, eu posso colocar um gráfico aí de despesas ou de receitas por categorias. Aí seria legal a gente colocar, por exemplo, um gráfico de rosca. Ó. E aí eu vou configurar esse gráfico da seguinte maneira. O label dele vai ser, em vez do título do lançamento, eu vou colocar ele por categoria. Exemplo, ó, alimentação, salários extras. E os values vão ser o que? Como esse aqui vai ser de despesas, eu posso pegar aqui as despesas realizadas ou previstas, fica a critério também. Débito realizado, vou botar. Beleza? E aqui eu vou dar o nome do gráfico, por exemplo, despesas por categoria. Aí aqui você pode engrossar um pouco a linha. Eu vou deixar nesse mais slim. Aqui ele colocou alimentação e ele está trazendo tudo, né? Aqui todas as categorias. Aí a gente pode limitar isso para tornar uma experiência melhor para o usuário. Então eu vou pegar esse gráfico aqui em Option e vou colocar aqui, ó, Filter Data, ou seja, ele só vai exibir de acordo com o filtro que eu colocar aqui. Então eu vou dizer para ele o seguinte, ó, pega o tipo aqui e o tipo tem que incluir despesa. Porque ele só vai trazer aqui as informações de despesa. Como a gente só lançou coisas de alimentação, aí ele só está trazendo tudo na mesma categoria. Se eu vier aqui agora, ó, vou copiar essa coluna, essa linha, né? Aliás, vou copiar essa daqui. Vou copiar essa da linha aqui, vou colar ela. E aqui em tipo, ao invés de alimentação, eu vou colocar transporte. Quando eu voltar aqui, ó, vamos voltar.
cliquei aqui em atualizar, né? Vamos lá. Ah, faltou o valor, né? Na verdade faltou realizar aqui, ó. Se eu marcar ou não, não é aqui. É onde? É aqui mesmo. Vou botar aqui, ó. Abastecimento. E vou realizar. Aí, ó. Agora já adivinhou, ó. Transporte R$25, alimentação R$49,50. Beleza? Posso fazer outro de receita aqui, se vocês quiserem fazer aí. Fazer um de receita, ou fazer por tipo, por grupo. Vamos pegar aqui, ó, vou copiar esse gráfico, mudar aqui o nome dele, né? Em vez de ser por categoria, vai ser por grupo. E aqui eu vou botar isso mesmo, só que o label aqui, em vez de categoria, vai ser grupo. Cadê o grupo? Aqui. Aí, ó, supérfluos e variáveis. Então, R$49,50 das minhas despesas foram supérfluas. R$25 foi variável. Beleza? E aí você já tem um aplicativo aí bem funcional para você controlar suas despesas e também até de repente comercializar ele com um SaaS aí nos seus amigos. Bota gratuito pro pessoal ir usando, depois você vai botando outras funções. Por exemplo, você pode botar pro cara fazer o upload de uma foto e você usar a OCR da inteligência artificial do Glide para ler o recibo. Você pode gerar um PDF para comprovar despesas. Pode ir botando features, funcionalidades no aplicativo. O único ajuste que eu vou fazer aqui é permitir a edição pela própria lista aqui de despesas. Então vou selecionar aqui o Collection de Table, beleza? E vou vir aqui, quando a gente seleciona o Table aqui, como a gente já não está mais com o formulário vinculado a esse Collection, não tem problema, tá? Agora você pode mudar à vontade. Eu vou botar ele no formato de Data Grid. Para quê? Nesse formato aqui de Data Grid, deixa eu só desabilitar essa questão de pesquisa aqui, ó. Ou pode ficar legal, porque você pode pesquisar, por exemplo, aqui, ó, eu quero saber quanto que eu gastei com pizza, ó, ele vai trazer todas as de pizza. Então, vou deixar. Mas aqui eu quero o seguinte, eu só posso deixar o cara mexer aqui, eu só quero que deixe a pessoa mexer aqui no realizado, valor e outras colunas eu não quero que ele mexa. Então, seleciona aqui o Data Grid, vem aqui em General, e aqui tem os campos, ó, que tem no nosso Data Grid. Quais são os campos que eu quero manter? Eu vou manter só, então seleciono aqui, ó, título de lançamento. No header eu vou botar a grafia correta. Beleza? Ó, título do lançamento. E eu quero que a pessoa só veja, não pode editar. Então se ele clicar aqui agora, ele não consegue editar. O realizado eu quero que ele marque, ó, inclusive para saber quais as despesas foram realizadas, eu quero que ele faça isso por aqui, que ele marque por aqui. Valor, não quero deixar ele mexer, porque senão a pessoa vem aqui e mexe. O realizado pode deixar? Pode, de repente você quer botar assim, ó, tô prevendo que eu vou gastar com picolé R$12 no mês. Previ lá R$6, perdão. Só que eu vim aqui comprar, tava R$7. Pode ser assim. Fica a critério de vocês também. E essa segunda aqui, ó, débito previsto, eu vou arrancar. Vou deixar assim. Vou ordenar aqui, eu botar o valor e por fim aqui o realizado. Se você sentir que precisa botar qualquer outra informação aqui, você pode botar de repente a categoria, né? Vou adicionar um item aqui, vai ser a coluna tipo e só vai ser visualização também. Vou fixar o tamanho dela e aí eu tenho, ó, botar aqui o tipo, despesas e custos, o título do lançamento, o valor do lançamento e a realização dele, se foi realizado ou não. Conforme eu for interagindo aqui, ele já vai mexendo aqui no nosso gráfico. Beleza? Criamos aí um aplicativo super funcional com Glide. Em 1 hora e 1 hora e meia, vamos dizer assim, tirando o jabá, tirando a explicação de conceito. Se eu fosse fazer pega para capar aqui, com certeza daria menos de 1 hora. Um aplicativo bem funcional para você controlar suas despesas
da sua família, por exemplo, já que se eu pegar o usuário Noah, por exemplo, ó, aqui vão aparecer os lançamentos que ele participou. Então eu, como pai, veria todos os lançamentos da família e ele veria os lançamentos que ele fez. Então se ele vier aqui lançar uma nova despesa, ó, compra de uma barra de chocolate no valor de R$18. Ele comprou no dia 18. Tá marcado aqui para não escolher datas. Vou botar aqui todas as datas. Comprou no dia 18. É despesa, é alimentação, é supérfluo. Ok, enviou. Ó, já aparece aqui para o Noah a despesa que ele realizou. Ainda não está realizado, ó, então se ele vier aqui embaixo ele consegue realizar. Já vai alimentar aqui o saldo. Se não realizou, fica aqui, ó, beleza? E se eu alternar para o meu usuário, também vai aparecer essa informação, ó, abastecimento. Tem aquele delay, né, da barra de chocolate, né? Ou do usuário, que aconteceu aquele mesmo, da mesma forma. Vamos ver aqui como é que ele armazenou. Ó, ele não jogou meu usuário, ó. Não jogou meu usuário. Por que será? Será que é porque a gente mudou lá o User Owner 2? Então se eu vier aqui em usuários, User Owner 2 do Noah sou eu, ele não lançou eu. Por quê? Por quê? Vamos testar de novo. Vou pegar o Noah aqui, o usuário do Noah, novo lançamento. No form aqui, no novo lançamento, Edit Workflow, ele tá pegando aqui, ó, User Owner 2. Ele deveria estar lançando o User Profile User Owner 2. Ele trouxe o próprio e-mail do Noah. Por que será? Vamos fazer outro lançamento então. Vou botar aqui o teste. Valor de R$12. Escolher a data. Despesa. Lazer. Variável. Trouxe aqui no Noah. Deixa eu ver lá. Transação. Se eu selecionar Alexandre. Ó, agora ele trouxe, ó, um bugzinho. Algum bugzinho. Vamos fazer mais um aqui. Lançamento. Teste 02. Valor de R$150. Despesas. Educação. Variável. Faltou alguma coisa. A data. Enviar. Trouxe aqui no do Noah. Trouxe aqui no meu também, ó. Beleza, foi algum bugzinho que deu, tá resolvido também. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Minha ideia é fazer outros vídeos nesse formato, mas para isso eu preciso contar com a sua colaboração. Se inscreva aí no canal, ativa a notificação, compartilhe esse vídeo com outros profissionais da área de negócio, seja de RH, suprimentos, financeiro, contabilidade, controladoria, manutenção em frotas, venda, análise de dados. Compartilhe esse vídeo para a gente atingir o nosso objetivo, que é ter uma enxurrada de usuários do Glide aqui no Brasil, eu ter essa referência como embaixador do Glide aqui no Brasil e a gente conseguir inclusive políticas de negociação mais justas aqui para o Brasil por conta do câmbio que a gente tem com dólar, com euro, frente aos Estados Unidos, frente à Europa, beleza? Mais uma vez, muito obrigado por vocês terem assistido até o final. Vejo vocês numa próxima oportunidade. Até lá.